na palavra do Senhor. Glórias a Deus. No livro de 2 Timóteo, a igreja só fica na graça, viu, irmãos? Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. E é onde nós vamos falar hoje desta palavra maravilhosa. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 3, né? Diz assim: sem afeto, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Amém? É isso. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, glorificado Tu és, Senhor da glória, mais uma vez, em nome de Jesus, a Tua igreja está na Tua presença, clamando a Tua misericórdia, a Tua justiça, te peço a Tua bênção, te peço a Tua graça, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse ensino hoje, irmãos, nesse capítulo 3, só versículos 16 e 17. São as 5 principais utilidades das Escrituras, que eu quero dizer o ensinamento de hoje. As 5 principais utilidades das Escrituras. A primeira, útil para o ensino. A segunda, útil para a repreensão. A terceira, útil para a correção. A quarta, útil para a educação na justiça. A quinta, útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. E é só. São 5 coisas. Amém? Então vamos prestar atenção na palavra. É uma coisa maravilhosa, é um ensino. Nós vamos aprender. A introdução dela nos diz assim: nós vamos aprender por meio desse texto sagrado sobre as 5 principais utilidades das Escrituras sagradas. Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus. Dentre as várias teorias acerca da inspiração da Bíblia, nós cremos na inspiração planeária e verbal das Escrituras. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, e o apóstolo Pedro afirma aos homens santos de Deus falarem inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, as Escrituras são úteis para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça e para aperfeiçoar e habilitar homens de Deus. Digo para a amada igreja, sem o ensino, irmãos, é difícil de nós fazermos a obra do Senhor. Vejamos para quando nós começamos o A, B e C, tinha professores para nos ensinar. Muitos chegam, aleluia, a se formar numa universidade porque ele teve um ensino. Hoje nós vemos muitas pessoas, como diz o mundo aí, pegando carroça, né? Tocando carroça por falta de ensino. E hoje, para nós
arrumarmos um emprego, nós temos que ter ensino para ter um bom emprego na nossa vida. Amém? Então vamos lá. Útil para o ensino. A primeira utilidade ou proveito das Escrituras é o ensino. Ensinar é o mesmo que educar, e instruir e doutrinar. Coisa maravilhosa, né, irmão? O ensino, como diz aqui, é o mesmo que educar. Nós vamos educar uma pessoa. A pessoa, quando aceita Jesus, primeiramente ele tem que passar para um discipulado, para que ele possa aprender algo do Senhor Jesus, né? Aí vamos ensinar porque aceitamos Jesus e assim por diante. Nós vamos ver. E de formas que sem esse discipulado fica difícil a pessoa aprender. Hoje, quando fala no batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa ela não é discipulada, como ela não entende, não sabe o que é o batismo do Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo, irmão, chama-se revestimento do poder para o crente. É onde o Espírito Santo vai usar, aonde o Espírito Santo, através dos lábios, vão falar. É coisa maravilhosa, porque o homem ou a mulher de si mesmo não sabemos nada. Mas através do Espírito Santo nós somos sábios, porque o Espírito Santo vai nos ensinar o que nós devemos de falar. Amém? De muitas pessoas, às vezes, batizadas com o Espírito Santo, por falta do ensino também do Espírito Santo. Parece que me tocaram aqui uma agulha, me deram uma anestesia aqui, que a minha língua começou a enrolar. Eu comecei a falar umas coisas que eu nem sei o que eu estava falando. É assim mesmo. A pessoa batizada, a primeira coisa que ele fala em línguas. Tem muitas pessoas distorcendo essa palavra, porque no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando ali eles estavam ali, a própria palavra diz que veio o fogo do alto, o Espírito Santo, como fogo. E aí batizou todos eles e cada um com uma língua diferente um do outro. Então nós temos que aprender a palavra de Deus, para quando chegar alguém querer falar alguma coisa distorcida, nós temos o conhecimento para não for engodado por aquele vento. Então é maravilhoso de nós aprendermos, é maravilhoso a igreja que ensina os seus servos, para que eles não sejam doutos, mas para que eles sejam sábios, e qualquer coisa que venha errada, a gente pode repreender pelo conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então diz assim, em Mateus 28, 20, Jesus disse, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso Jesus falou para nós que ouvimos a palavra de Deus, o ensinamento. Nós temos que guardar que o Senhor será conosco até a consumação do século. Às vezes eu estou falando assim por causa da dentadura, viu, irmãos? Eu tenho uns dentinhos novos, aí fica meio difícil de eu falar. Mas glorificado seja o nome do Senhor. Então é isso que eu quero falar para a amada igreja. Quantas pessoas hoje estão perecendo? Quantas pessoas hoje estão sofrendo por falta do conhecimento da palavra? Porque a palavra nos ensina a andar por esses caminhos estreitinhos, mas é os caminhos que vão nos levar para as mansões celestiais. Amém? Então, mais diz assim, a inspiração é ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Em Deuteronômio 11, versículo 18 e 19, o Senhor disse a Israel: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, hoje nós que somos crentes, o Senhor nos deu o conhecimento da palavra. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos dar sabedoria como devemos de falar. Nós temos os nossos filhos. Às vezes nós deixamos eles à vontade. Nós na nossa casa, nós não reunimos, nós não começamos a falar a palavra, a cantar uns hinos, para que o Espírito Santo possa tocar nesses corações, para que eles possam ser criados nesses caminhos santos maravilhosos. Agora eu digo, quantas pessoas crentes, preste atenção, que têm os seus filhos, como eu digo assim, a lavante, você faz como quer, dorme na hora que quer, levanta na hora que quer, e a gente não se preocupa com eles, vai sendo umas pessoas rebeldes. Na hora que a gente quer trazer para a igreja, eu não vou e não vem mesmo, aí não tem mais jeito. Então, nossos filhos têm que se sujeitar a nós desde criancinha, obedecendo. Mas os pais têm que falar com amor, têm que falar com carinho, para que eles possam obedecer, não com pancada, não com grito, mas sim com amor, para que o Espírito Santo ele possa operar naquela vida e na nossa também. Irmãos, tudo é o Espírito Santo de Deus em nossa vida, sem Ele nós não somos nada. Sem eles, vamos dizer assim, por qualquer coisinha nós rebelamos, por qualquer coisinha nós entristecemos. E com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, oh, coisa maravilhosa, né? Ele nos instrui, Ele nos dá graça, é aonde nós teremos paz na nossa alma. A alma que não tem paz, nós somos tribulosos, nós somos iracundos. Para nós nada está bom, tem que ser do jeito que nós queremos. Quer dizer, nós não temos comunhão um com o outro, porque os servos do Senhor, preste bem atenção, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós temos que ter um só pensamento para poder fazer a obra de Deus. Se já tiver um contra, irmãos, eu vou lhe falar, entristece o Espírito Santo, todos nós ficamos entristecidos, porque sempre há pessoas que contradizem. Para que tudo isso? Ah, não precisa tudo isso, não. Precisa sim. Nós somos comissionados para dar o andamento na obra de Deus. Para isso que nós somos chamados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Já pensou? Eu só sei falar, nada, eu vou ser crente de banco, aqui eu sento, aqui eu saio, a palavra entra por aqui e por o outro. Às vezes eu estou aqui, tem um que quer ouvir a palavra, eu começo a... O que você acha? Será que estamos ouvindo a palavra do Senhor? Eu creio assim, meus irmãos, é um ensino. E quero que ninguém pense que eu estou... Não, está aqui dentro. Nós vamos chegar em partes mais duras. É a reverência que nós temos que ter pela palavra do Senhor. Quando estamos pregando a palavra do Senhor, irmão, é reverência. Porque é Deus falando conosco através da sua palavra, usando o irmão Tales, ou usando a irmã Vera, ou usando o irmão Davi, ou usando o presbítero Kaique, ou usando a sua esposa para falar conosco. Porque de nós mesmos não sai nada, mas pelo Espírito Santo algo sai em nossas vidas. Amém?
Diz mais assim, a palavra do Senhor: a sabedoria aceitai. Desculpe, eu errei aqui. É os vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, andando pelos caminhos, deitando-te e levantando-te. E em Provérbios 8:10, a sabedoria diz: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino e escolhido. O que adianta nós termos tudo na vida, mas não temos conhecimento da palavra do Senhor? Qual será o nosso caminho? Vai ser um caminho tortuoso. Porque sabemos nós, não preste bem atenção. Às vezes acho que é duro, mas não é. Só deem uma coisa: Deus ou o diabo? Se eu não fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade de quem? Do diabo. Todo mundo sabe disso, não é? Outra coisa, só tem céu e o inferno. Aqueles que obedeceram o Senhor, eu digo em nome de Jesus, que está escrito lá no livro da vida e é obediente a Deus, ele vai para o céu. Mas aquele que não quer nada com Deus, brinca com Deus, uma coisa eu digo: só tem outro caminho ao inferno, onde é o fogo que nunca se apaga. E às vezes nós levamos isso por brincadeira. Só vou procurar para os irmãos: aonde está o inferno? Sabe me dizer? Está na Bíblia. Está no abismo bem debaixo dos nossos pés. Quem é o Deus dessa terra aqui, que foi lançado do jardim do Éden pela sua ignorância, aquele que queria ser mais do que Deus? É o Lúcifer. Para muitos é o diabo. Para mim é uma coisa só. Então por isso que eu falo, veja bem que nós estamos andando num largar, num mundão de horror, onde as portas estão abertas para tudo que não presta. Mas aqueles que estão com o Senhor, aquele anda nos caminhos estreitinhos, vem para a casa do Senhor buscar a Ele em espírito e em verdade. Mas lá naquela terra, nessa terra tenebrosa, porque a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra, dos nossos lábios tem que sair palavras pacíficas, palavras de salvação. Nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar, nós temos que fazer a diferença para todos aqueles que ainda não crêem nessa palavra e vê o nosso comportamento como ele é. E através do nosso testemunho, muitos vão aceitar a Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, nós somos olhados por milhões de olhos. Aquilo que eu vou fazer de errado, a gente pensa que ninguém vê. Jesus está vendo, mas o mundão está vendo. Aí o outro vai falar assim: irmão, está pregando a palavra do jeito que ele é, prefiro ficar desse mesmo jeito. Assim como fala de mim, fala de qualquer um de nós. É duro, não é? Então vamos para o segundo tópico, que diz: útil para a repreensão. Quero falar para a amada igreja. Até hoje eu lembro do saudoso pastor Antônio Nobre, que foi o pastor meu, da minha família em Brasília. Ele me chamava de negão. Eu gosto que me chame de negão, porque eu sou um negão mesmo. Ei, negão, você me chama de, acha que eu sou duro, né? Mas daqui a uns tempos você vai me agradecer. É real. Se a gente andar frouxo, irmão, à vontade,
Olha que a gente não quer saber de Bíblia, a gente não quer saber de nada, a gente só quer saber o que a gente vai fazer para o nosso uso, nosso. E vocês sabem quem é o tropeço das nossas vidas? Quem faz ele? Eu mesmo posso ser tropeço da minha vida. Qualquer um de nós pode ser o tropeço. Se nós não ouvirmos a palavra, se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não buscarmos o poder para resistir os dias maus. É isso que o Senhor quer de nós. E é através dessa oração. Então vamos para a repreensão. A repreensão é o ato ou efeito de repreender, admoestar e redarguir. Mais uma vez, a repreensão é o ato ou efeito de repreender, admoestar e redarguir. Irmãos, hoje, vamos dizer nos tempos primórdios, nós vimos que tinha repreensão na casa do Senhor. O ensinamento e a doutrina. Eu falo que a repreensão não mata ninguém, faz vivificar a pessoa. Que ele vai ver o seu próprio erro, o que ele está fazendo. Então a repreensão é. Na época, isso aqui eu vou dar mais ou menos para os irmãos, o que acontecia. Tinha irmãos, passava 3 ceias, não justificava. Pastor reunia os membros da igreja. Presta atenção, como é que era e é até hoje. Fazia uma reunião, chamava aquelas pessoas, aí ia discutir aquele assunto. Irmãos ficavam no banco, viu, irmãos? Não tinha choro, nem A, nem B, podia ser quem fosse. E aí aprendiam, nunca mais faziam isso, porque tinha pessoa que às vezes discutia dentro de casa. Tem crente que tem a mania de ele mesmo se justificar, conforme aí não vem para a ceia. Depois dá uma desculpa tão esfarrapada, pastor, eu não vim porque eu discuti com a minha mulher assim, assim, por causa disso. Digo para a amada igreja, a ceia é uma coisa muito séria na nossa vida. Enquanto ali é vinho, enquanto ali é pão, depois que ore que o Senhor vem ungir, é o corpo e o sangue de Cristo. Comei, bebei e fazeis isso em memória de mim, disse Jesus, não é? Então muitos não dão valor na palavra do Senhor, porque eu falo a verdade, irmão, porque o Espírito Santo de Deus não está em sua vida para ensinar. Nós temos que ter essa graça, nós temos que ter o Espírito Santo para nos dirigir. Então, como o Senhor fala assim, a repreensão é o ato, o efeito de repreender, admoestar e redarguir. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, versículo 12. A palavra de Deus afirma: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor e nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho e a quem quer bem. Nós não repreendemos o nosso filho, o Senhor Deus nos repreende também. Nós temos que glorificar a Deus. Irmãos, eu não creio. Aquele crente que dirá, não, a minha vida está maravilhosa, vai tudo bem. A vida do crente, ela é tribulosa, o inimigo faz tudo para conseguir nos tirar, nos entristecer, de tirar da presença de Deus. Preste bem atenção como é.
Às vezes nós vencemos barreiras aí, porque estamos na graça, nós estamos pedindo para que o Senhor nos dê graça. Senhor, me dê graça, eu sozinha não resisto. Senhor, me segure na sua mão. Senhor, me cobre com teu sangue. Ah, Jesus, me dá a graça. Nós temos uns lábios para isso. E o Senhor vai nos ajudar a carregar o fardo. Não é maravilhoso, irmãos? Então, tudo depende de nós nos humilharmos na presença do Senhor. Né? Então, diz mais a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Paulo orienta Timóteo dizendo: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Os irmãos estão vendo aí? O crente vai, teima, fala, não quer? Então, no meio de todo mundo, repreende, para que os outros também tenham temor. E é real isso. Viu? Assim diz a palavra de Deus, né? Dizendo aqui, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. 1 Timóteo, irmã Terezinha, capítulo 5, versículo 20. Está escrito essas palavras. Confirma? Amém? Porque às vezes nós, pela nossa fraqueza, se o irmão Tarde chegar a repreender um aqui, estiver na frente da obra, vão me chamar de carrasco disso e daquilo. Mas não é, a palavra manda fazer assim. Em Provérbios capítulo 27, versículo 5, Salomão afirma: melhor é a repreensão aberta. Como repreensão aberta, irmãos? Para todos. Uma repreensão aberta, né? Do que o amor encoberto. E em Eclesiastes 7, versículo 5, Salomão ainda afirma que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Agora eu pergunto uma coisa para mim. Por que ninguém gosta de uma repreensão? É difícil, né, irmãos? Mas se nós somos repreendidos, porque nós merecemos ser repreendidos. Avisa, não quer, aí vai ter uma repreensão. Por isso eu falo, irmão, a palavra de Deus nos mata. A palavra de Deus nos vivifica. Através dessas palavras eu vou para as mansões celestiais, porque eu estou obedecendo o Senhor. Amém? Então vamos para a terceira. Útil para a correção. A segunda era útil para a repreensão. Agora vem a correção. Corrigir é endireitar o que está torto ou defeituoso. Será que na igreja tem pessoas tortas ou defeituosas? Tem. Aqueles que vêm o dia que quer, aqueles que faz como quer, está torto, tá? Então, o pastor vai ter que corrigir, vai ter que admoestar, porque você está fazendo assim, a obra é assim, e a pessoa, através dessa correção, ele vai procurar se endireitar,
a ser um crente correto, a um crente obediente a Deus, que faz a vontade de Deus. É assim que nós somos chamados. Amém? Como diz, corrigir e endireitar o que está torto ou defeituoso. A palavra de Deus corrige e endireita os caminhos tortuosos do homem. Em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 5 e 6, a Bíblia diz: Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e assolta a qualquer que recebe por filho. Está certo. Glorificado seja o nome do Senhor por isso, irmão. Então nós temos que aprender a palavra do Senhor. Nós temos que dar a liberdade para o Senhor, para que Ele possa nos corrigir, para que nós possamos andar na presença do Senhor, não como eu quero, como o Senhor quer que nós andamos na presença do Senhor. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo escreve dizendo: Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Hoje, se a gente achar alguém que está de uma certa forma, em vez de nós ajudá-los com mansidão, às vezes muitos de nós vamos com ignorância. Estou certo? Não é dessa forma. Nós temos que ter mansidão, nós temos que ter paciência, nós temos que mostrar o caminho para que essa pessoa, ele possa compreender e obedecer a palavra do Senhor. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo também incentiva Timóteo dizendo que pregues a palavra antes a tempo e fora do tempo, redarguar e reguardas e repreendas e exorte. Os irmãos estão vendo aí? E ninguém gosta de ser chamado a atenção. Todo mundo fica fino, irmãos. Mas é a palavra de Deus que fala, e é assim que tem que ser. Porque uma coisa eu digo: se eu andar de qualquer maneira, fazer o que eu quero, eu não vou para as mansões celestiais, não. Ou eu conserto, ou vou ser crente, eu vou largar de ser crente. Ou obedecer, eu vou desobedecer. A palavra diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais. Há alguma coisa errada nessa palavra? Não há. Às vezes nós, pelas nossas falta do conhecimento, a gente, mas não é. É a palavra do Senhor que fala, que nos ensina para nós podermos ir para as mansões celestiais. Olhando por ti mesmo, para que não sejais também, olha aqui, tentado. E em Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo também incentiva a Timóteo dizendo que pregueis as palavras antes a tempo e fora de tempo, redargues, repreendes e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então nós temos que ser doutrinados. Nós temos que aprender a palavra do Senhor como ela é, não como nós queremos ser. Eu vejo o Senhor falar assim: é da maneira que eu quero, não da tua maneira.
Quem sou eu para contender com meu Deus? Quem sou eu para criticar a palavra do meu Deus? Não sou nada, irmãos. Então nós temos que obedecer do jeito que o Senhor quer que nós sejamos. E em Isaías capítulo 2, versículo 4, a Bíblia afirma: Ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. Você já pensou aqui, estou fazendo, estou trabalhando, eu sou isso, sou aquilo. Quando chegar aquele grande dia, eu não vou entrar naquela porta estreitinha. Eu vou ouvir o Senhor dizer para mim: apartai-vos, maldito, que eu não vos conheço. Está aqui dentro da palavra do Senhor. Então, irmão, nós temos que ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Então, vamos agora deixar essa correção e vamos para a educação na justiça. Educar é o mesmo que instruir. As Escrituras são proveitosas para instruir o homem na justiça. Nós temos que ser justos. Nós temos que aprender tudo e através da palavra, se nós dermos a liberdade ao Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Às vezes, nosso ego quer falar mais alto, nós não recebemos nada do Senhor, não. O Senhor quer que eu desça, para que Ele possa, então, exaltar. Os irmãos já prestaram atenção. Eu estou impactado na palavra daqueles dois servos do Senhor que veio aqui. Aquela palavra está no meu coração até hoje. Sabe por quê? Eu dei a liberdade para que o Espírito Santo falasse dentro de mim. Senhor, que as suas palavras sejam insertadas em meu coração. E sabe por que aqueles homens são usados com aquela autoridade, com aquela unção? Diz aqui, irmãos, dobrar o joelho e orar: Senhor, o Senhor vai me usar. Oh Deus, eu preciso da tua graça, não deixe que eu fale da carne, me dá amor, me dá paciência, me dá a sabedoria da tua palavra, oh glória. Será que eu estou fazendo isso? Não. Mas eu vi como o Senhor usou aqueles homens. Ele falou para cada um aquilo que nós estávamos necessitados. Eu creio que todo mundo aqui ficou impactado. E eu creio que aquilo não vai sumir de uma hora para outra em nossos corações. Porque nós tivemos autoridade, nós tivemos a unção do Espírito Santo. Só não recebeu quem não quis, quem não estava prestando atenção na palavra do Senhor. Mas o Senhor enviou aquelas pessoas aqui, aqueles instrumentos, para falar conosco, para nos ensinar. E a igreja era para estar cheia. A igreja era para estar, aleluia, glorificando o nome do Senhor, irmão. É verdade ou não, irmã Nandina? Eu estou impactado. Aleluia. Já estou terminando, viu? Diz assim: em Provérbios 9:9, Salomão nos aconselha, dizendo: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Irmãos, não é bom nós pedirmos sabedoria a Deus, para que Deus nos ensine, para que Deus nos dê amor, para que o Senhor nos use com poder e autoridade. Eu vou falar para a amada igreja, a coisa que eu mais gosto de fazer isso que eu estou fazendo aqui. A cada dia mais eu vou aprender. A cada dia mais eu peço a Deus sabedoria
a unção do Espírito Santo de Deus para que eu possa ministrar esse ensinamento. E eu estou aprendendo aqui. Não vai pensar quem está aqui só joga para fora, não. A gente está aprendendo pelo Espírito Santo de Deus. Então diz assim aqui: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei, ela é a verdade. E em Colossenses capítulo 3:16, Paulo nos aconselha dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Irmãos, tudo na nossa vida tem que ser com amor, tem que ser com dedicação. Sem amor é impossível de nós agradarmos a Deus. Por isso que eu gosto de pregar. Tem pessoas até que me criticam, acham que eu só sei fazer aquilo, mas é uma palavra profunda pelos últimos dias. Tudo quanto tiver a mão para fazer. Está falando com a igreja. Parece que está no singular, mas é para todos nós. Faça-o com as tuas poucas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há ciência e nem sabedoria alguma. Nós fazemos com amor para o Senhor, porque quando essa carne visitar a tumba fria, o que eu vou fazer? Nada. O que eu tenho que fazer aqui, para quando eu chegar lá ter meu galardão, para quando o Senhor procurar meu servo Tales ou minha igreja, o que vocês têm para me apresentar? Se eu disser que não tem nada, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Para quem lê a palavra do Senhor nos talentos, aquele que granjeou ganhou mais. Aquele que não fez nada enterrou aquele dinheiro no chão, até aquilo tudo o Senhor tirou e deu para outro. Assim vai acontecer com todos nós. E nós temos que fazer a vontade do Senhor. Irmãos, então vamos para a última aqui, que é a quinta. Útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. As Escrituras Sagradas são úteis e proveitosas para aperfeiçoar, habilitar o homem de Deus para toda a boa obra. Sem eu ter conhecimento da palavra, como é que eu vou pregar essa palavra? A mesma coisa eu digo para a amada igreja: lê fácil, lê o salmo, o Senhor é meu pastor. E o que mais? Que eu esqueci? Nada me faltará. Dentro desse versículo, para o sábio que conhece, tem o Espírito Santo de Deus, ele vai pregar ali. Um versículo só, você prega a manhã todinha, só nesse versículo. Por causa do conhecimento da palavra de Deus em nossas vidas, porque o Espírito Santo é que nos dá sabedoria. Então diz assim: para toda boa obra. Em Salmos 119, versículo 96, o salmista escreve, dizendo, amém: a toda perfeição vi limite, mas tem mandamento, é amplíssimo. Em Efésios 4:13, Paulo também escreve dizendo: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. E em Colossenses 1,
28, Paulo afirma que devemos advertir todo homem, ensinando todo homem toda a sabedoria, a fim que se apresentamos todo homem perfeito em Cristo. E em Tiago 1,4, Tiago afirma: tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, amada igreja, eu quero falar para os irmãos. O culto de ensino é uma coisa maravilhosa, nós vamos aprender a palavra do Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que nos molde. Falta Deus me moldar, que até hoje eu preciso de sabedoria, eu preciso da graça, eu preciso do amor, eu preciso da humildade, eu preciso da temperança e eu preciso da perfeição. Tudo provém do Espírito Santo de Deus, se eu der a liberdade, para que Deus possa fazer a obra na minha vida. Amém? Irmãos, essas são as palavras que o Senhor me deu nessa noite. Quero falar para a amada igreja. Eu só dei uma pincelada, viu, irmão? Uma pincelada, não foi um estudo, porque um estudo demora. Nós vamos para a Bíblia. Agora, tem uma coisa aqui que eu quero falar com a igreja. A maioria dos irmãos não gosta de pegar na Bíblia para que possa aprender. É verdade ou não é? É difícil. Irmãos, vamos ler assim, é difícil. Um olha para outro, eu também olho para o outro. Irmão, acho até bom, viu? Mas o estudo, o aprendizado é todo mundo com a Bíblia. Aí todo mundo aprende, porque vai ler também. A gente faz uma pergunta, mas é assim mesmo. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por esses momentos. Eu glorifico a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, glorificado Tu és, Senhor da glória. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por esses momentos, por essa palavra que o Senhor nos consentiu para que nós pudéssemos ouvir. Aquilo que eu não pude exprimir, aleluia, que Teu Santo Espírito toque nos corações, que essa palavra fique encertada e que nós possamos aprender de Ti, que é manso e humilde. Senhor de mistério, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua graça. Sem a Tua palavra, o conhecimento dela, nós não vamos para as mansões celestiais. Mas se nós formos humildes, aprendemos a Tua palavra, obedecemos a Tua palavra, exaltado, glorificado é Teu nome, eu creio que coisas maravilhosas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Mas neste momento eu quero Te agradecer, abençoa o Teu ungido que não pôde vir aqui, Senhor, porque, aleluia, o Senhor vai estender as Tuas mãos sobre aquela enfermidade, que aquela enfermidade, Senhor, no seu calcanhar, ela vai ser restaurada, é para a glória do Teu santo nome. Abençoa sua companheira, aleluia. Se estiver enferma também, que o Senhor cure, seu lar supre das necessidades, que não haja falta, mas que haja abundância. A Tua igreja, abençoa ela poderosamente, que haja paz, que haja justiça, que haja amor, comunhão com os outros, para que nós possamos juntamente fazer esta obra em espírito e em verdade, para exaltar, glorificar o Seu nome santo maravilhoso. Curve a cabeça, estende as suas mãos, que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, que seja com todos os povos santos da terra, não só hoje, eternamente, e o povo santo de Deus digam amém. Que Deus abençoe a nós, do jeito que nos trouxe o para o nosso lar. Amém.